Boa tarde, a paz de Cristo. Vamos mais uma vez aqui ouvir um pouquinho da palavra de Deus, para a gente glorificar o nome do Senhor, bendizer, né? É muito bom, é muito maravilhoso estarmos reunidos, né? Para ouvir um pouquinho a palavra de Deus. Eu digo reunidos porque aqui comigo, eu creio que está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E eu creio que todos vocês aí que forem ouvir os meus vídeos, né? Está também com vocês o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Espero que vocês chamem essas pessoas para ficar perto de você. Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que vocês vá buscar em Cristo Jesus a salvação de vocês. Que vocês não fiquem preocupados com o que fizeram com vocês, né? Como eu falei na última palavra, não fiquem preocupados com que a vez de comer, a vez de se vestir, o que é que Deus vai fazer, o que é que vai acontecer. Entregou nas mãos de Jesus, descansa. Descansa que papai está trabalhando por nós, por mim e por você. Eu e você não podemos fazer nada para reverter o quadro, só Deus. O que nós podemos fazer, como eu falo sempre para vocês, é orar, entregar todos nas mãos de Deus. E qualquer coisa que nos venha a acontecer, né? Como hoje mesmo, eu falando com uma amiga minha lá do grupo, ela disse que, Netinho, você acredita que hoje me aconteceu isso, isso e isso? Eu disse, acredito sim, irmã. Porque em muitos momentos da vida que a gente vai passar por muitas tribulações. E é nesse momento que Deus quer que você venha reconhecer quem Ele é hoje na sua vida, né? E o que Ele está fazendo por você. Porque só de você já está me dizendo assim o que você passou hoje, né? E de você estar firme, você não está chorando, você não está se atribulamos sim um pouco, né? E ficamos um pouco pensativa, mas eu disse a ela, mas ela disse para mim que, mas eu confio em Deus, né? Eu disse muito bem. Deus vai mostrar para você quem Ele é em nossas vidas, né? Porque quem morreu e ressuscitou por nós foi o Filho dele, né? E nós somos injustos aqui na Terra às vezes, né? Com Deus, com nosso Pai. Somos ingratos a maioria das vezes. Só queremos e às vezes não agradecemos pelo que Ele já fez ou que Ele ainda está fazendo em nossa vida. Mas que nós venhamos reconhecer esses pecados diante de Deus, né? Que nós venhamos reconhecer, Pai, eu sei que aquela pessoa errou comigo, sei que aquela pessoa é fraca, é pecadora, mas eu também sou diante do Senhor, né? Às vezes nós não pecamos, não fazemos o ato de pecado que a pessoa fez, mas às vezes a gente peca em outros pequenos atos. Nós também temos que se redimir aos pés do Senhor Jesus, né? E também não ficar nem desejando mal ao próximo. É tão ruim quando uma pessoa fica nos desejando mal, né? Que não quer que aquela pessoa seja vencedora, não quer que aquela pessoa tenha a sua vitória, não quer que, por exemplo, hoje mesmo que eu mais vejo, né? E o que eu mais estou pregando aqui para vocês é sobre casamentos, porque eu estou em um grupo que é pessoas que passa pelo processo de casamento, então por isso que eu falo muito. E ontem também eu conversei com um rapaz daqui da minha cidade, um amigo meu, e ele falando que ele está doente, né? Emocionalmente, bem doente. E eu disse para ele, não espere que sua esposa mude você, pelo seu bem-estar. Vá, procure servir a Deus. Vá para a casa de Deus. Procure um amigo, uma amiga, né, que lhe dê conselhos de Deus, que lhe dê um ânimo para que você venha conseguir ter a sua vitória pessoal, né? Não fique pensando que aquela pessoa de lá de fora é que tem que mudar. Mude você, por você mesmo. Se ame, se valorize, né? Porque a gente fica pensando que o outro, e a história nunca muda. A história fica que nem uma bola, que você fica virando ela e ela só rebolando no chão e a história nunca muda. Então mude você. A outra pessoa não quer mudar, não quer acordar,
não quer seguir a vida em frente com ordem e com decência, viva você sua vida com ordem e com decência. E também falei até para ele já vai no segundo casamento dele, e eu disse, não fique ouvindo pessoas que digam para você nesse momento, o seu emocional está muito doente, você não está nem preparado, porque tem pessoas que vai nos chegar para dizer a nós. Eu disse a ele que vai arrumar um novo casamento, uma nova mulher. Eu disse a ele, é só estragar mais a sua vida. Porque a maioria das vezes, com um novo casamento, né, uma nova mulher, um novo homem, só vai mudar de nome e de endereço. Mas às vezes vem problemas piores ainda lá na frente. Vocês mesmos vê que no começo de um namoro é maravilhoso, né? Depois vocês vê que quando passa o tempo, às vezes tem pessoas até que brigam muito já até no namoro. É muita discórdia, é muita confusão, é muita traição. Tem pessoas que não sofrem no namoro, mas quando casa, aí já é no casamento, né? Tem pessoas que não sofrem no casamento quando casou, mas quando tem seus filhos, aí já passa por aquele problemão todo. E é muito ruim, né? Isso é porque nosso emocional, né, já vem de nossa família, às vezes que não viu a sua mãe e o seu pai conviver uma vida dentro de casa com ordem e com decência. Então, o que eu digo para vocês hoje, né, os solteiros e as solteiras que estão me ouvindo aí, presta atenção, vigie a família que vocês vão entrar. Como é que convive esse pai e essa mãe dentro de casa? Sonda um pouquinho a tua namorada e o teu namorado, como é a convivência dos pais. Porque eu creio que já podemos um pouco entrar naquele relacionamento e a gente vê como é o estado emocional da pessoa que vocês vão se casar. Porque a maioria dos casamentos que são destruídos é porque seu pai e sua mãe passou por esse processo dentro de casa e os filhos, eles viram desde pequeno e o emocional deles, eles não conseguiram trabalhar diferente. O inimigo, né, botou na mente deles para que eles fossem seu pai e sua mãe. Porque nós somos espelhos, né? Eu sou o espelho dos meus filhos. E os pais são os espelhos dos filhos. Se teu filho vê o pai batendo na mãe, traindo a mãe, brigando, fazendo a mãe de gato e de sapato dentro de casa, é isso que o filho vai fazer mais na frente. Muitos dos filhos não faz isso não. Tem uns que não faz, mas sempre tem um que faz o que o pai fez, né? Então, que nós podemos vigiar, que nós podemos ver onde vamos entrar, né? Em que família estamos entrando também, porque a maioria também de casamentos que são destruídos são através de famílias que vêm de hereditárias, assim, de avós, de bisavós, que vieram de traições, que tem não sei quantas mulheres, seu pai, seus avós. Aí as pessoas veem, acham que tudo aquilo é normal. E aí vai seguindo de família para família, de neto para neto, de filho para filho, de pai. É terrível. Isso é terrível. Isso não é uma vida honesta. Isso não é uma vida com Deus. A maioria das vezes mesmo vocês vejam que famílias que têm Deus, famílias que vivem mesmo a realidade da palavra de Deus, elas não têm esse tipo de coisa na família, né? Se vive mesmo, não tem. Mesmo que o inimigo bata na porta, mas ele não consegue invadir, porque a palavra do Senhor já está edificada na vida daquela pessoa. Então as pessoas conseguem mais ter um casamento sadio, um casamento que não passa por essas tribulações. E é triste, né? É triste. Eu mesmo tenho um menino de 5 anos. E a maioria das vezes ele tá tendo uns ataques aqui dentro de casa dele que ele já viu os problemas todos que eu passei a maioria das vezes o pai dele tá pegando e ele tá vendo lá o jogo lá do inimigo e ele não está gostando, né? E eu disse, Senhor Jesus, só o Senhor pode reverter esse quadro. Eu, netinho, não posso fazer nada, mas Deus pode fazer algo, sim.
pela vida do meu filho, né? E eu pretendo e eu sei que Deus vai fazer sim algo, né? Principalmente pelos meus filhos. Deus vai fazer algo muito grande e muito maravilhoso, né? Uma libertação muito grande na vida do pai deles. Eu creio que Deus vai fazer, mas eu não posso fazer nada, tá nas mãos de Deus. Então Deus é quem vai fazer. Até porque, né, a outra pessoa, sabe o que foi que ela disse para o meu esposo, que ele mesmo disse para mim? Que ela tem várias amigas e amigos que os pais abandonaram seus filhos. Então, o que foi que ela disse para meu esposo? Que é certo um pai abandonar os filhos. Vocês vejam a mente. Sabe por que ela tem isso na mente dela? Porque ela não foi criada com seu pai. Então, veja que pessoa egoísta. Veja que pessoa imatura. Veja que pessoa que não tem amor ao próximo. A pessoa que não conhece a palavra de Deus. A pessoa que não teve uma família estruturada de pai e mãe. Na mente dela, ela tem, né, que é certo os pais abandonar os filhos, né? Então é isso que ela fez, né, com que o meu esposo abandonasse os filhos para conviver com ela. Ela acha que isso é maravilhoso, é lindo. E vocês vejam, eu fui criada sem pai, mas Deus me livre, está repreendido em nome de Jesus de eu achar que alguém deve abandonar os seus filhos para conviver comigo. Deus, está repreendido em nome de Jesus esse pensamento na minha mente. Eu jamais quero, né, fazer isso com famílias, que cada um convive com seus filhos e com suas esposas, amando, respeitando até o final de suas vidas. Porque é isso que nós temos que ter em nossa mente. Não porque a nossa mãe não conviveu com o nosso pai, não porque eu não convivi com meu pai, não porque eu não tive um pai, eu desejar o mal para outras pessoas. Então isso é uma pessoa que é até de irresponsabilidade, né? Porque hoje já é de maior e ainda tem esse pensamento. E a pessoa realmente, um dia ela vai cair em si, né? E meu filho tem só 5 aninhos e ele não aceitou, né? Não aceitou ter a convivência com ela, para a honra e glória de Jesus. Então eu agradeci a Deus por isso, que eu mandei ele ir, saia com seu pai, se é da sua vontade, eu não posso fazer nada, mas para a honra e glória de Jesus, ele não aceitou sair com a pessoa e com o pai. E ele até fica transtornado quando chega aqui em casa, quando passa por algum problema, ele fica super transtornado, assim, de às vezes de gritar, de dizer que o pai tá fazendo isso. Eu disse, esqueça isso. Mamãe já entregou nas mãos de Deus, então você também tem que entregar. Aí ele disse, tá certo, mamãe, eu converso com ele, eu disse, se acalme, vamos se tranquilizar. E eu só tenho agora que cuidar dele, né? Porque para que ele não venha depois querer fazer com a família dele o que o pai fez. Mas eu tenho que orientá-lo. Hoje, o que é que eu posso fazer? Como eu hoje sei dessa palavra aqui, o que é certo e o que é errado, eu tenho que orientá-los por essa palavra daqui, né? Não orientar por coisas que as pessoas venham me dizer que é certo ou errado do mundo que as pessoas acham na mente, não. Eu oriento ele com essas palavrinhas aqui, que tem aqui. Se Deus diz que é assim, então é assim, né? Deus não diz que eu acho, talvez, isso ou aquilo. Não. Deus é sim, sim ou não, não na palavra dele, né? Então, pra gente não ficar aqui o tempo todo só conversando, né? Porque eu sei que é o Espírito Santo também que bota em nossa boca para falar, assim, de coisas que às vezes venha confortar o coração de alguém, né? Gente, eu já passei situações muito complicadas na minha vida. E hoje, para a honra e glória de Jesus, eu me sair daquele lamaceiro, né? Eu não tenho mais aquela agonia que eu tinha no coração, aquela tristeza, aquela coisa pesada. Eu não carrego mais. Eu entreguei totalmente nas mãos de Deus. Entrega a tua vida nas mãos de Deus. Não fica querendo lutar com teu esposo contra carne e sangue, né? Tu tem que lutar contra os principados e potestades. Como? Na oração. Ora por você, ora por seus filhos, né? Já entregou o teu esposo e a tua esposa nas mãos de Deus? Então deixa. Entrega também os amantes nas mãos de Deus e deixa, que Deus vai cuidar. Não fica o tempo todo só querendo que Deus faça por ele e por ela. Queira que hoje Deus transforme a tua vida. É tu que Deus quer transformar.
Deus vai fazer o impossível naquelas vidas lá. Mas Deus quer primeiro hoje que você reconheça, né, que quem te dá força, coragem, ânimo é Deus. Tu está vivo, respirando, porque Deus, né, te ama, porque Deus está cuidando de ti. Então, o que é que Deus quer hoje de mim, de você? Deus quer que nós reconhecemos o que Ele é em nossas vidas. O que Ele foi capaz de fazer por mim e por você. Entregou o filho dele na cruz, né? E não é fácil entregar um filho e ver o que ele passou ali na cruz, por mim e por você, pelos nossos pecados. E hoje eu e você continuar no mesmo erro, praticando, sem querer se arrepender. Gente, se morrer não temos salvação. Nossa salvação está em nós querermos se batizar novamente, né? Se arrepender dos nossos pecados, né? Reconhecer que somos falhos e pecadores aqui na terra e nós venhamos viver uma vida nova em Cristo Jesus. Não que nós venhamos viver aquela vida lá fora mudando, mas em Cristo Jesus, né? Então, hoje aqui em Timóteo, né? De 1 Paulo aqui, aí diz assim, mas eu vou ler o versículo 8, 9, o 10 e o 11. A lei e os seus objetivos. Sabemos, porém, que a lei é boa. Alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parecidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens. Quem são os raptores de homens? Os inimigos, né? Eles raptam os homens e as mulheres e faz deles de gatos e de sapato, né? Mentirosos, presunçosos e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, né? Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarcerado. Então, né? Deus quer cuidar daqueles pecadores que diz aqui, ó. Deus está cuidando dos transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas e homicidas, e entre cetras e muitos mais. Deus morreu pelos nossos pecados. Deus morreu, Deus não, né? Jesus, para nos salvar, para dar nossa salvação, né? Então, o que é que Jesus quer de mim, de você? Ele quer que eu e você se arrependa dos nossos pecados. É como eu sempre digo para vocês, não fique preocupado com as pessoas lá fora, que minha esposa tem que mudar, que meu esposo tem que mudar, que se eles realmente tiver um grande chamado de Deus, se eles realmente, né, eles abrir a porta do coração deles e eles ouvir a palavra de Deus como nós estamos ouvindo, né? Se eles der brecha para que Deus entre no coração deles e fale diretamente com eles, que eles estão errados, que eles estão pecando, que eles ali estão sem salvação, eles vão reconhecer que Deus é amor e que Deus vai cuidar deles assim como está cuidando de mim e de você, né? Não fiquem vocês querendo que vocês façam o trabalhar de Deus. É como eu sempre digo para vocês, não vamos pôr nossas mãos, né? Se às vezes nós precisarmos falar com eles através de alguma coisa de nossos filhos, vamos ter que falar, né? Oi, fulano, tá acontecendo isso, isso e isso, né? Mas não para que eu e você venha tentar abrir os olhos dele. Não, a gente falou porque eles têm que saber o que é que está acontecendo, né? Eles têm que saber o que é que está se passando. Porque às vezes a pessoa não sabe o que está se passando e aí, às vezes até sem querer, né? Sem querer maltratar os filhos, está maltratando sem querer. E às vezes eles podem dizer, não, eu não vou fazer mais isso porque meu filho passou por esse problema, isso e aquilo. Vem até às vezes porque nós amamos um filho, né? Nós temos um amor muito grande pelo filho. Então, vamos pelo menos pensar assim, né? Fala e não fica... e deixa com Jesus.
faz a tua parte e deixa com Jesus. Faz a tua parte e deixa com Jesus. Não fica querendo brigar com carne e sangue, né? Vamos lutar contra principados e potestades. É isso que temos que fazer, porque é o inimigo por detrás de tudo, né? Nós sabemos que tem um mal que está aí, pegando essas pessoas para que venham nos fazer o mal, que venham, é muita injustiça, é muita crueldade, né? É muita falta de caráter às vezes mesmo, né? Também é muita coisa que nos acontece. Mas eu e você não podemos reverter o quadro, né? Como eu falo, nós podemos, às vezes, até conversar. E a maioria das vezes eu creio que um amigo, uma amiga, o pai, a mãe, já até às vezes já conversou, mas a pessoa não deu ouvidos, né? Então a pessoa só vai dar ouvidos. A palavra de Deus sempre diz assim, que quando às vezes um filho de Deus, né, não vai buscar a Deus pelo amor, às vezes ele só vai pela dor. Então, a maioria das pessoas que servem a Deus, ela não foi pelo amor a Deus, ela foi pela dor, né? Então, pela dor, quando a gente vai, depois a gente começa a ver que nós também estávamos errados, né? E aí, nós começamos depois a servir a Deus pelo amor, né? Aquela dor passa, né? Deus tira todas aquelas dores, Deus carrega o fardo para ele, e aí nós vamos ficando leves, 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 né? Agora eu e você temos que abrir a porta do coração e reconhecermos, né, que não só aquela outra pessoa errou com nós. Meu esposo, minha esposa, né? Que a maioria das vezes, às vezes, quando a gente vai conversar com alguém, a gente só escuta que se for homem, né? Se for um homem falando da esposa, porque ela. Aí até a esposa, porque ele. Gente, não é assim. A maioria das vezes, né? Aí hoje eu digo, não pode ser assim, porque a gente só tá escutando também uma parte, né? E somos injustos, às vezes, de dizer que não, eu tô escutando só a parte dele e a dela. Ou então, eu tô escutando só a parte dela e a dele, né? Vamos reconhecer também, vamos baixar um pouco a nossa guarda, né? Vamos reconhecer os nossos pecados. E outra coisa que eu quero falar aqui pra vocês. Tem homens que pensam que eles só, não, porque eu não traio a minha esposa. Mas será se tu é um excelente esposo dentro de casa? Será se tu, pelo menos, ajuda tua esposa um pouquinho nos afazeres de casa? Será se você não está se prostituindo com revistas, né? Alguém mandando vídeos para você e você se prostituindo? Ou às vezes até você conversando com uma amiga, né? Ou sei lá, às vezes tem um que gosta de homem e outra mulher que gosta de mulher e tá se prostituindo pelo celular. Pensa um pouquinho se tu tá certo mesmo na palavra do Senhor. Se só teu esposo, só tua esposa erra. Se você não erra, né? Porque nós erramos em ato, pensamentos e omissões. Porque outra coisa, ou às vezes você não está mais nem sentindo desejo por teu esposo e por tua esposa, porque às vezes já está sentindo desejo por algum amigo ou algum amigo. Ou até às vezes já está fazendo atos de pecados mesmo, no banheiro, né, sem que teu esposo e tua esposa veja. Pensa um pouco quais são os teus pecados. Realmente abre os teus olhos, né? Escuta Deus falando com você, né? Se tu mesmo é todo certinho, né? Se às vezes você não falha por exemplo, às vezes a esposa ou o esposo não pode levar o filho ou a filha no colégio, se você está levando para que ajudar. Se você mesmo é uma família, se às vezes não, é egoísta de dizer que hoje eu não vou deixar o futebol, hoje eu não vou deixar minha cachaça, né? E eu vou sair com meus filhos e minha esposa. Será se vocês fazem isso? Deixa o futebol, deixa de assistir um jogo, deixa alguma coisa para sair com a esposa e com o filho, ou para ir até na igreja, né? Ouvir a palavra de Deus com tua família. Será se tu tá fazendo isso, né? Será se você, mulher, tá mesmo fazendo os seus deveres de casa? Está lavando a roupa, está lavando a louça, né? Está passando ferro, né? Está fazendo o almoço. Será se você, esposa, só se representa lá fora para as pessoas de linda, maravilhosa, mas dentro da casa tá aquela bagunça, né? Como tem pessoas que, até tem homens mesmo que falam, né?
que até o meu mesmo já falou, né? Que a pessoa que ele convive hoje é uma lodenta. Por quê? Porque é aqui dentro da minha casa. Não é porque eu quero dar uma de boa, não. A minha casa, né? Eu tenho 2 gêmeos e tenho um de 5 anos. Mas eu nunca deixo, né? Eu nunca nem junto roupa para lavar. Todos os dias eu lavo, né? Se tiver de lavar toalhas, lençóis, lava de um por um, vai lavando, né? Passa um pano, se não passar todos os dias por debaixo das coisas, mas passa pelo menos onde teus filhos andam, na sala, né? Esse negócio de andar com, ai, porque meu filho tem que andar com uma roupa rasgada porque ele é pobre, gente. Pobreza não é imundice, não. Pobreza não é imundice, né? Pobre também não é aquele que diga, porque tem muitas pessoas que têm sua casa, que só tem sua mesinha, tem sua geladeira, tem o seu fogão, às vezes é velhinho, mas às vezes a casa é limpo e é limpa, é em ordem e decência, né? Vamos ver. Tem pessoas também, sabe o que é que faz que eu vejo dizer lá no grupo, que eu vou dizer aqui pra vocês? Tem pessoas que deixam de ser o dono de casa e a dona de casa e faz mais o seu dever lá fora e com seus filhos dentro de casa, com a sua família, não prega a palavra de Deus. E não é assim. Primeiro vamos pregar a palavra de Deus para os de dentro de casa e depois para os de lá de fora. Sabe por quê? Porque a ordem e a decência vem de tua casa. Não é por exemplo, vocês veem que na palavra de Deus diz que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então é de dentro de sua casa para fora a palavra de Deus. Então, primeiro a ordem e a decência, os fatores, a organização dos fatores, primeiro é dentro de sua casa, para depois você ir fazer a ordem dos fatores lá fora, né? Como é que eu hoje tenho 2 crianças pequenas, gêmeas, né? E eu posso sair para estar pregando a palavra de Deus nas portas das pessoas e eu deixar os meus filhos dentro de casa, sem ninguém estar observando eles. Então isso não é fazer a palavra de Deus. Eu posso fazer a palavra de Deus como eu estou fazendo agora, né? Por que que eu escolhi estar aqui no YouTube, falando aqui um pouquinho do que eu passei, dando força e coragem para vocês que Deus me deu? Porque assim eu posso, né, ajudar os meus irmãos e as minhas irmãs. Eu não posso sair de casa para ter nas portas pregando a palavra de Deus, né? Eu posso, às vezes, quando eu sair, conversar com alguém, falar do amor de Jesus. Mas eu não posso deixar meus filhos aqui na minha casa para eu ir fazer a obra do Senhor lá fora, sendo que eles 2 precisam de mim, né? Então, nós temos que reconhecer. Será se eu e você estamos vivendo a palavra de Deus mesmo realmente? Será se eu e você, né, estamos aptos, né, para falar desse Deus maravilhoso, desse Deus que nos ama, desse Deus que quer que nós venhamos reconhecer todos os nossos pecados? Então eu peço para vocês mulheres, primeiro, faça a habitação de Deus na sua casa, né? Pregue para seus filhos, pregue para a sua sogra, para seu sogro, para os seus cunhados e cunhadas, irmãos e irmãs, né? Aqueles que não querem ouvir a verdade, né? Realmente não vão querer ouvir. Quando você abrir a boca, vão chamar às vezes de chato, chata, enjoada, que isso e aquilo. Mas eu creio que realmente uma coisinha que você disser da palavra do Senhor vai ficar ali na mente. E quando alguém vier fazer alguma coisa de errado, eu creio que o Espírito Santo vai falar aos ouvidos dessa pessoa. Eu creio que o Espírito Santo vai dizer, lembra? Quando aquela pessoa falou de Jesus para você, faça isso não, isso é pecado, isso Deus não gosta, né? Jesus morreu por mim e por você. Vamos reconhecer que Deus, né, está querendo, o que é que Ele mais quer em nossa vida? Nossa salvação. Que nossa vida tenha uma vida certa, perfeita com Deus, né? Porque é isso que Ele quer. Ele quer que nós se arrependemos dos nossos pecados. Venhamos reconhecer diante dos pés dele que somos falhos e pecadores. Às vezes, como eu digo para vocês, nós não cometemos aqueles pecados absurdos, mas às vezes nós temos uma pequena falha, né? Uma pequena falha, como eu disse para vocês, uma pequena falha de ser prostituto, de telefone, de revistas, né? Tem pessoas mesmo que, como eu já ouvi lá no grupo mesmo, tem pessoas que
que são prostitutos e prostitutas, não é só de fazer o ato de sexualidade com uma pessoa lá fora, não. Mas às vezes é em revistas, telefone, né? Às vezes tem pessoas que têm a mente bem poluída, não consegue ver uma pessoa com uma roupa mais curta ou mostrando o seu corpo. Aí a prostituição, o inimigo percebe que aquela pessoa é prostituta e prostituta e ele entra nessa brecha. Então, vigie a vida. Não existe prostituição só de homem, não. Tem mulheres também que são prostitutas também. Então, que venhamos ver o que é que nosso pensamento e a nossa mente está mais a trabalhar. Se é mais para coisas boas ou se é mais só para coisas ruins. Porque se for mais para as coisas ruins, é aonde o inimigo entra e faz a festa. Então, quem dá a brecha somos nós. Deus, né, não quer que nós seramos filhos assim. Nós temos esse pecado porque Adão e Eva praticou o ato lá do pecado. Mas nós não podemos, porque Adão, porque Eva pecou e eu tenho que pecar, eu tenho que viver nessa vida. Gente, já passou o caso deles. Agora é nós com Deus. Nós não podemos pegar mensagens da Bíblia, como tem gente que pega, e diz que porque fulano fazia isso, e fulano fazia isso, e fez isso, também vou fazer. Não, porque todos eles e elas pagaram diante do Senhor. E pagaram, que vocês não queiram nem saber às vezes como eles pagaram. Veja que Jó era um homem que era certo com Deus. Vocês vejam, vá lá em Jó e leia a palavra de Jó para vocês verem o que Jó passou, sendo um homem justo e honesto com Deus. Mas ele passou a coisas absurdas, né? Porque Deus queria saber se ele realmente servia a Deus, né? Como ele ajudava as pessoas, como ele pregava para pessoas. Então Deus disse que eu vou deixar. O inimigo foi pedir permissão a Deus e Deus deixou com que ele tocasse em Jó. Mas Deus disse que ele só não ia tocar na vida de Jó. Mas Deus deixou que ele tocasse em tudo na vida de Jó. E Jó, né? Servo do Senhor. Ele mostrou para Deus realmente que ele era um servo do Senhor, que ele não deixou, não largou a cruz, não abandonou. Mesmo ele, não sei se vocês já viram, Jó, ele todo ensanguentado, assim, parecendo que ele estava todo cheio de feridas, assim, não via, só via o olho dele. Gente, incrível. Uma vez, uma figura que eu vi, assim, de Jó. Meu Jesus, aquilo dali eu disse, realmente ele era um servo mesmo do Senhor, porque ele passou por grandes tempestades na vida dele, mas ele não abandonou o barco, ele sempre confiou em Deus, e a mulher dele mandou, abandona esse teu Deus e morre, porque ela disse que, ela não entendia, ela disse que Jó serve a Deus, Jó é temente a Deus, Jó vive realmente